seja um campo de possibilidades. Seja um campo de possibilidades. O seu próprio futuro, são possibilidades. O seu próprio futuro ele é cheio de possibilidades, né? Então, quando a gente se engessa numa forminha de achar que tudo pra gente tem que ser como as pessoas acham que tem que ser do jeito que estabeleceram que tem que fazer do jeito que as pessoas acham que vão fazer, daí sim eu vou ser feliz. Deixa eu tomar o meu chazinho aqui, ó. Ó, enquanto eu tomo o chá, você vai fazendo seus downloads aí, ó. Pensa o seguinte. Existem muitos futuros disponíveis. Imagina um gaveteiro, um arquivo cheio. Você puxa aquela gaveta, tá cheio, um arquivo lotado. Lá naquele arquivo lotado, tem vários futuros disponíveis. Você vai acessar um deles para viver. A pergunta não é abrindo o gaveteiro e puxando um arquivo do seu futuro disponível que você vai viver ele. Não é assim que você faz a escolha. Sabe como é que é? São as suas decisões de agora. Ô menina, para de fazer essa cara. Quando você faz essa cara de bobona, que parece que não é com você que eu tô falando, você fica mais tonta ainda. Então presta atenção. Aquele arquivo de futuros disponíveis, você só vai acessar a partir do momento que você decidir as suas coisas agora. São as decisões de agora. Então você precisa ser um campo de possibilidades. A verdadeira natureza do nosso estado essencial, bem como a do universo, é ser um campo de possibilidades. Em nossa forma mais básica, somos um campo de possibilidades. Nesse nível, é possível criar de tudo. Esse campo de possibilidades que eu estou falando, gente, é a nossa natureza mais fundamental. É o nosso interior. Então, quando eu falo para você que você tem um arquivão de possibilidades indo aí para você poder escolher na sua vida, você vai escolher esse arquivão de possibilidades com as suas decisões de agora e com o seu olhar para dentro. Porque se você continuar, meu bem, com aquelas mágoas, aqueles pensamentos negativos, aquele monte de coisa lá para trás que não te faz bem de jeito nenhum, não tem como você ter um arquivo de possibilidade de prosperidade nos seus relacionamentos, por exemplo. Então, Jesus, quando ele foi no Monte das Bem-aventuranças, e eu tive a oportunidade de estar lá em Israel, e eu fui no Monte das Bem-aventuranças, e esse lugar onde Jesus fala para as pessoas, e ele faz o sermão da montanha, e aí ficou conhecido ali como Monte das Bem-aventuranças, né? Porque Jesus fala as bem-aventuranças. É um lugar assim, de morro, né? É uma montanha. Então as pessoas sentavam, Jesus estava lá no alto e as pessoas iam sentando como se fosse um anfiteatro. Então ele falava lá de cima e todo mundo conseguia ouvir. Olha que eu não estou falando nada de religiosidade. Estou falando de rótulo, estou falando de mestre, de lições. E ele deixou grandes lições, como eu cito sempre muitos aqui. E aí, ele diz uma coisa: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E você quer ir para um futuro de prosperidade, de relacionamento bom, de coisas abundantes na sua vida, carregando mágoa, rejeição, carregando um montão de problema que tá lá atrás no seu passado, mas você traz toda hora ele aqui para frente. Porque você fica o tempo todo falando sobre ele, refletindo sobre ele, jogando na cara das outras pessoas sobre esse futuro. Ah, não vai ficar legal para você. Nem combina com você. Porque se a gente tem que ter um olhar puro, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, e eu acredito que o ver Deus, a gente está vendo toda hora Deus. Deus a gente vê nas crianças, num sorriso, numa flor, numa realização, numa bênção que chega, numa oração de gratidão que você faz. Então tem tanta coisa legal que a gente pode ver Deus, tantas realizações, tantos milagres que acontecem diariamente pra gente, que a gente pode ver Deus. Mas se nós não entrarmos num campo de possibilidades, a gente nem permite que coisas boas vão acontecer pra gente.
Porque a gente não vai se permitindo, a gente não vai deixando ser, não vai deixando acontecer. E é tão legal quando a gente permite, né, que coisas abundantes aconteçam, um mundo de possibilidades aconteça. No livro O Pequeno Canário tem um trecho que eu falo sobre isso, que eu quero mostrar para vocês. Porque quando ele está no ninho com os irmãos dele, para ele tá tudo bem, porque eles são em 4. E aí tem um momento em que um dos irmãos voa, vai embora. Zum, vou embora. E aí ele começa a se questionar. E ele diz assim: um dia pela manhã, quando eu acordei, éramos apenas 3. Quando perguntei onde estavam meus irmãos, só me disseram que eles estavam prontos para voar. E tinham ido para um mundo de possibilidades. E aí então o canário pergunta bem alto assim: mundo? Possibilidades? Não quero mesmo isso, porque eu estou num ninho confortável. O Pequeno Canário, muito além de onde estou, não é um livro só para criança, é um livro para adultos, é um livro filosófico. Se você não tem, você precisa ter em casa esse livro aqui que eu escrevi de uma forma bem didática. Nele tem física quântica, tem muito sobre pensamento negativo e positivo, generosidade, sobre a gente ter metas na vida, né? Sobre a gente abandonar os ninhos velhos, que já tem o formato do nosso corpo até, e a gente não abandona, né? Então o Canário faz muitas reflexões para nós. Então se você ainda não tem, entra aqui no link do Planeta Amarelo e tenha em casa o Pequeno Canário, porque esse livro você vai poder ler, reler várias vezes e vai ajudar você a voar muito além de onde você está. Por isso que se chamou Pequeno Canário, muito além de onde eu estou. Então a gente quando não deixa as possibilidades acontecerem, a gente não está indo para frente, não está crescendo. Porque existem sim muitas possibilidades, mas nós não permitimos. Eu vou dar uma afirmação positiva para você guardar hoje e para você fazer e ter com você. Então pode até copiar, pode até anotar essa afirmação. Mas essas afirmações eu quero que você faça com coração, com verdade, sentindo para mesmo reprogramar a mente, tá? Então, olha só que interessante. Eu já estive em muitos podcasts. Vários, fui entrevistado por vários. Fui entrevistado recentemente pelo Flow, que é um dos maiores podcasts do Brasil. Fui recentemente no podcast Paranormal, que eu fui entrevistado por quase 2 horas e foi uma entrevista bem legal. E outro dia uma mulher me perguntou assim: William, por que você não leva convidados no seu podcast? Porque o objetivo do podcast do William sou eu e você. Você é minha convidada, você é meu convidado. Então aqui, ó, sou eu e você. É uma reflexão diária, é uma terapia diária, né? Muitas pessoas me falam: William, você é minha terapia diária, porque eu converso com você, você pergunta as coisas no podcast, eu respondo, me ajuda muito a crescer emocionalmente, espiritualmente, a ter uma inteligência emocional muito legal. Então tem dias que eu falo mais sobre um assunto, tem dias que eu falo mais sobre outros assuntos, mas todos para a gente poder viver melhor. Se você quiser ver uma entrevista minha mais longa, de 2 horas, se você quiser ver tudo que eu penso sobre espiritualidade, você tem que estar no meu canal ou procurar essas entrevistas. Procura o William Sanches no Flow, por exemplo, tem lá 2 horas de entrevista, né? Então eu expliquei bem a minha forma de pensar, a minha filosofia de vida, o jeito que eu vejo o mundo. E o jeito que eu vejo o mundo, para mim, é um jeito certo, mas para você, tem coisa que você não vai concordar. Mas aí você passa por uma peneira, que todos nós temos essa peneira, que peraí, o William falou isso aqui, mas isso aqui para mim não funciona. Eu não concordo com isso aqui, tá tudo bem. E aí a gente vai trocando. E essa troca é muito legal, né? Dessas informações. Por isso que é tão importante você se inscrever aqui no canal, deixar um like, comentar. E se você escuta, eu tenho o hábito de ouvir no Spotify, a gente já passou faz tempo de 500 episódios. No Spotify, você compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir o que eu tô falando. Então aí você pega o link aqui, o próprio Spotify tem um jeito que dá para compartilhar, você clica aqui, manda no WhatsApp, manda nos grupos do Telegram, manda até por e-mail se você puder, manda para todo mundo, porque às vezes tem gente precisando ouvir o que eu falei,
mas não conhece o William Sanches. E aí você me ajuda a levar essa mensagem e ajuda também ao meu trabalho ser muito mais útil para muito mais pessoas que podem e que precisam ouvir tudo isso. Então a afirmação de hoje é, para você guardar aí, também pode comentar aqui. Eu sempre encontro formas de atrair mais e mais dinheiro. E não tem nada de errado nisso. Além da afirmação ser positiva, ela ainda faz um processo de cura no final, né? Então, eu sempre encontro formas de atrair mais e mais dinheiro. E não tem nada de errado nisso. E tá tudo bem. Ser próspero, ter um mundo de possibilidade, de prosperidade, de realizações. É para isso que nós estamos no mundo e é para isso que nós viemos. Para evoluir. Então comenta para mim agora, ó, eu sempre encontro formas de atrair mais e mais dinheiro. E não tem nada de errado nisso. Aproveita, se inscreve aqui nesse canal ou compartilha esse link para mais pessoas que possam ouvir.